Olá pessoal, professor Yuri novamente para mais uma aula de PHP. Hoje, seguindo aqui nos estudos, nós vamos ver os operadores ternários. Esses operadores ternários nada mais são do que a compilação de operadores como o if e else, porém de uma forma mais simplificada. E por que a gente usa esses operadores ternários? Para a gente ter menos escrita do nosso código. Então esses operadores eles limitam a escrita do código. Porém, eles só retornam um tipo, né, um tipo de resultado. O que era diferente lá quando a gente estava usando o if e else, que eu posso ter vários testes e vários resultados. O operador ternário, ele retorna somente um resultado. Então ele testa se é verdadeiro ou não, dependendo se for, ele retorna um resultado ou não. Então eu não posso, por exemplo, fazer o else if, igual a gente fez com os operadores if. Ok? Então para continuar, vamos criar o nosso arquivinho. Vou criar um arquivo. Nós vamos criar um arquivo HTML simples. Só um minuto que parece que o meu Sublime ele não está com a sintaxe HTML. Agora sim. Então vou colocar aqui o operador ternário. Certo? E vamos começar um código. E vamos começar um código aqui PHP. Eu vou salvar esse arquivo aqui como operador ternário.php, tá? Ok, tudo pronto, tudo salvo. Ok, pessoal. Os nossos operadores ternários, eles têm a seguinte sintaxe. Eu vou escrever ela aqui. A gente tem uma condição. E essa condição, a gente segue colocando o símbolozinho de interrogação. E logo após esse símbolozinho de interrogação, eu tenho um retorno para true, né, que é verdadeiro. Ou, né, aqui no ou eu vou colocar dois pontinhos, tá? Ou um retorno para false. Então essa aqui é a sintaxe, né, a forma de escrita do nosso operador ternário. Eu tenho uma condição, certo? Como se fosse uma condição if, né? Eu tenho uma condição, e essa condição sendo verdadeira ou falso, eu vou ter um retorno, né? Então aqui eu coloco o retorno para verdadeiro e aqui eu coloco o retorno que eu quero para falso. Ok. Então imaginando o seguinte, eu tenho aqui uma variável, eu vou criar uma variável aqui e eu vou chamar ela de se o usuário possui cartão da loja. Então lembrando, para a gente criar a variável a gente usa o cifrão, né? Eu vou colocar aqui o usuário. Possui cartão de loja. Isso aqui é só para vocês verificarem, tá? Não é correto a gente usar um nome de variável tão grande. Mas eu estou colocando isso aqui para a gente verificar se essa variável é verdadeira ou falsa, tá? Então, essa variável aqui, ela vai receber um valor de true. Tá? Ok? Então, eu tenho essa variável com um valor de true. Então, seguindo aqui, né, aqui apagou, então eu tenho uma condição, eu tenho um retorno para verdadeiro e tenho um retorno para falso. Então, seguindo isso aqui, eu vou fazer o meu teste. Né? Então, eu vou colocar aqui a minha variável, né?
usuário possui cartão de loja. Essa aqui vai ser uma condição, tá? E olha só, que interessante. É uma condição bem simples, né? Que a gente pode utilizar. Aqui eu coloco um símbolozinho de interrogação. Então eu posso retornar sim. Ou posso retornar não. Então bem simples, ó. Eu estou testando verificando aqui a minha variável. Se ela for true, né, que ela já é, ela vai retornar sim. Se ela for false, né, vai retornar não. Então essa aqui é uma condição bem simples, né, mas eu posso ter uma condição mais complexa. Mas eu estou querendo testar só uma variável, retornando dois valores. Algum dos dois valores. Então aqui a gente só precisa colocar o echo, né, para escrever na tela. Então eu estou testando, ó. Se o usuário possui cartão, ele vai escrever sim. Ou se não, não, né? Eu tenho apenas um retorno entre duas opções. Então a gente pode ir lá no nosso navegador. Lembrando sempre, viu pessoal, que a gente tem que ativar o nosso champ, tá? Ativar igual eu já ensinei. Eu ativo o champ lá, o servidor Apache. Então a gente vai lá no nosso navegador, vou atualizar e sim, né? Quer dizer que o nosso usuário ele possui o cartão da loja. Então se eu colocar um false aqui, por exemplo, né, vai escrever não. Então essa é uma forma simples da gente fazer um teste para se retornar apenas um entre dois resultados. É para isso que serve o operador ternário. Nessa aula eu fiz aqui um exemplo bem simples, porém a gente pode fazer um mais sofisticado, né? Mais para frente a gente pode testar N variáveis, né? N condições. Quer dizer, se no caso for para se testar duas condições. E neste caso aqui a gente pode substituir uma linha somente, um código if inteiro. Ok? Então essa aula foi só para a gente ver o operador ternário. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.